Olha a manchete que eu acabei de achar num vídeo aqui. Eu fui dar uma bisoiada na internet para pesquisar o que reagir. E aí eu descobri que Monark abre o jogo e fala como está sua vida nos Estados Unidos. Creio que dá pra gente extrair algo desse vídeo. E a manchete dizia que ele está trabalhando como cozinheiro. A gente vai descobrir isso agora no Barbacast. Acho que tem muito podcast, né? Tem muito podcast. Vamos apertar o play agora. Agora. Não, cara, eu tô entediado e eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Então a forma que eu arranjei de ajudar as pessoas foi: eu vou numa cozinha comunitária aqui do Texas. Oh, e esse bigodinho dele ali? Ó, esse é parece um bigodinho, um Monark. Ele tá estranho, né? Uma olheira. Caralho. E eu ajudo a preparar a comida que eles distribuem. Não é só isso, é o que eu tenho feito pra passar meu tempo de vez em quando. A Lady Plebeia mandou aqui, falou, saindo do assunto pra dizer que Monark está um gato. Te acho muito corajoso. Aí, Monark tá arrasando com. Tá um gato? Pois é, ele deu uma harmonizada na cara, né? Ele deu uma expandida no queixo aí pro lado. Ou é exatamente o corte? Só que o queixo embaixo tá muito fino e ele parece meio Coringa das ideias, né? O desenho do Coringa. Corações. É o que uma academia não faz com a pessoa, né? É, mas tem uns que estão te chamando, tô dizendo que você tá a cara do Felipe Neto também, tá? Não se empolga muito, não. Ah, tudo bem. Quem dera o Felipe Neto tivesse essa cara, porra. Tô brincando. O Luciano falou aqui, Bolsonaro é incompetente, não votaria nele, mas não é a mesma merda que Lula. Governa com cleptocracia autoritária e sustenta vagabundos com esmolas. Bom, eu concordo. Tá. Monark, continue com essa belíssima atitude voluntária ajudando pessoas. Eu tive essa experiência ajudando gatos aqui, que ela mora lá no Japão, viu, pessoal? Os brasileiros deveriam saber o que é cidadania. O Brasil não soube te valorizar. Conta um pouco dessa tua experiência aí de voluntariado nos Estados Unidos. Não, cara, eu tô muito entediado, não tem muito o que fazer aqui, entendeu? Então... Não, porque não tem o que fazer. Quem vai ajudar gato tá entediado, irmão. Ninguém ajuda gato porque tem outra coisa pra fazer. Eu quero que o gato se... Ah, tá. Esse da esquerda ali é o Léo, Cássio Ogro. Ele é humorista. Você acabou de ver que ele é humorista. Ele fez as duas pessoas que estão ali no momento darem risadas. Então, ele é um humorista. E ele tem 100% de aproveitamento. Ou seja, ele é um bom humorista. Ele só não me fez rir porque eu não estou no mesmo ambiente que eles. E senão ele teria me conversado comigo e descoberto sobre o que eu acho graça. E também tenho certeza que ele teria feito eu dar uma risada. Eu quero gato no espeto pra eu comer ele. Porra, de gato. É assim que eu quero gato, porra. E tem que matar 7 vezes pra fazer o churrasco. É por isso que eles não usam normalmente. Eu não... Oh, mandar isso aí pra minha namorada. Ela tem 2 gatinhos, coisa mais linda. Eles são uns queridos. Aí... Acho que ela iria lá e faria uma fritada com eles, né? Pra pegar o trocadilho ali da camiseta do nosso amigo Cássio Ogro. Não, cara, eu tô entediado e eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Então a forma que eu arranjei de ajudar... Peraí, agora eu fiquei curioso uma coisa. Eu vou deixando o Monark falar aí, mas eu quero pesquisar uma parada. Vamos ver se eu tô certo no que eu tô achando. As pessoas eu vou numa cozinha comunitária aqui do Texas e eu ajudo a preparar a comida que eles distribuem. Não é só isso, é o que eu tenho feito pra passar meu tempo de vez em quando. Tenho ido na academia também. Fora isso, eu tenho feito muito mais coisa, não. Gostaria, sei lá, tô tentando arranjar amigos americanos aqui, gente aqui, tô, sei lá, tentando viver a minha vida, entendeu? Tô tentando me tornar um ser humano de novo, sabe? Sim. Eu acho que isso é um processo de retorno da tua cidadania. Não cidadania americana, tô falando de uma pessoa cidadã, né, cara? Tipo, pertencer a alguma comunidade. Eu sinto como se eu tivesse voltado da guerra, entendeu? Agora eu preciso cuidar dos meus transtornos pós-traumáticos.
Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa é bem legal, viu? Ó, só não coloca os caras que chegaram de capuz e tocha. Essa aí não vai ser legal, não. O Vamos cara vai- passar nesses eu vou tentar evitar. Pode estar o fio que for, os caras chegar com a tocha na mão, caia fora. Ô, Monark, eu também eu tava pensando nisso enquanto a gente tava conversando. Acho que o primeiro cancelamento grande, assim, né, do Flow e teu, foi a questão até racial, né? Você falou algo de negros. Porque eu perguntei pro advogado se ter um pensamento racista era crime. Isso. Isso. E eu que lembro... não é, você pode ter pensamento. Todo mundo já teve um pensamento racista. Sim, desde Um que você pensamento não... racista, meu você precisa nem Deus. se identificar com o pensamento, inclusive. Porque pensamentos não são o que nós somos, entendeu? O que é um pensamento racista? Um pensamento racista é um pensamento que coloca a questão. Voltamos ao monarca dos anos 2020. Ter opinião racista é crime. É crime. Se tu pode ter essa opinião, a partir do momento que tu externaliza ela, é um crime. De acordo com, pelo menos, a legislação brasileira. Nos Estados Unidos, tu pode ser preconceituoso, pode ser nazista, pode ser racista à vontade. Tu só não pode ser de esquerda. Porque aí, se tu fizer um protesto contra o genocídio palestino nos Estados Unidos, vem a polícia e bate em todo mundo e manda fechar a faculdade. Ou então eles até cortam o investimento naquela faculdade. Então, ter uma opinião racista é crime, Monark. De acordo com a partir do momento que tu externaliza ela. De acordo com o Código Penal, é crime. É um ponto pacífico. Engraçado que ele... cara, eu não consigo entender porque esse tipo de gente, né? A gente sabe por quê, né? Eu tô me avocando me arrogando de uma ingenuidade. Então, tipo... por que eles só tentam tensionar a liberdade de expressão para o lado do racismo, para o lado do fascismo, para o lado do nazismo, para eugenia... e nunca pro outro lado. Pensar no direito de existir de pessoas pretas, de pessoas trans, de pessoas que são oprimidas na sociedade, das minorias em geral. Que nem sempre são minorias no sentido quantitativo, mas são minorias no sentido social, de acesso ao Estado. Por quê? Eu queria um dia falar com o Monark e fazer essa pergunta para ele. Eu sei a resposta, mas eu queria ouvir da boca dele. Pelo menos a justificativa que ele arranjaria para fazer o que faz. De raça como algo definidor sobre uma pessoa, entendeu? De certa forma. Eu penso, pensamentos racistas não são crimes na lei, entendeu? O ponto era esse, entendeu? Porque se você criminalizar o pensamento, você acaba com a liberdade de expressão. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando acabar com a liberdade de expressão. Por isso que rolou toda essa polêmica dentro de uma pergunta simples para um advogado. O cara é advogado, inclusive. Eu estava perguntando sobre algo da lei para um advogado, entendeu? Agora, se eu estivesse estudando a lei, eu não ia poder fazer uma pergunta para um professor, Sim. tá ligado? Foi um cancelamento mais ridículo de todos, na minha opinião, tá ligado? Sim. E não, ter um pensamento racista não é crime, entendeu? Não que eu tenha vários pensamentos racistas, ou que eu acho que é legal ter pensamentos racistas, entendeu? O que eu tô falando é que... Cara, eu só vejo ele falando de racismo, de opiniões, de defender a liberdade de opinião para expressar uma opinião racista. Tu até pode não ser, de fato, no teu dia a dia, com as pessoas, mas tu como pessoa pública, tu só utiliza desse discurso da liberdade de expressão para tentar subverter os limites para falar uma opinião racista. Entenda esse detalhe. Assim, todo mundo sabe disso. Você não pode criminalizar o pensamento. E, na minha opinião, você também não deveria criminalizar a fala. Eu acho que a fala racista deveria ser legalizada, entendeu? Viu? Não que eu seja... Viu? Não que eu não seja. Mas eu defendo o direito das pessoas racistas serem racistas, até elas me convencerem a ser racista. É basicamente isso. racista. Vocês conseguem entender a diferença, não? Claro, eu consigo entender, é meio óbvio. O que é proteger a liberdade de expressão. Porque se você fala que falas racistas podem ser criminalizadas, aí você vai pegar uma pergunta como a minha que não tinha nada de racista na minha pergunta. Qual que era o racismo da minha pergunta? Não tem. E assim, o Monark não foi criminalizado por essa pergunta, tá? Ele, se eu não me engano, ele perdeu o patrocínio do iFood. E uma empresa privada, ela tem o direito de escolher onde ela aloca os seus recursos para publicidade de acordo com o resultado que elas querem e o público que elas desejam atingir. Entendeu? Tá ligado?
é o ANCAP, né? O defensor de criptomoeda, o cara que é contra o Estado e pá, todo dessas coisas, criticando exatamente o livre mercado. Uma empresa de publicidade, ela pode escolher onde ela vai alocar os seus recursos. E ele recebeu a denúncia do Ministério Público porque ele estava defendendo, sobre o pretexto da liberdade de expressão, a criação de um partido nazista. Para deixar bem claro. Ele estava no debate com o Kim Kataguiri, a Tabata Amaral, no podcast Flow. E aí ele disse assim: eu sou mais louco que vocês. Eu acho que deveria existir um partido nazista. Isso que ele falou. Fecha aspas. Não, ali. Uma palavra. Mas né? foi classificado como racismo, certo? Uhum. Foi. Você tá entendendo por que você não pode criminalizar falas racistas? Porque o juiz que vai decidir o que é racismo ou não é confiável. Ele não vai levar pra uma ótica lógica de, não, isso foi racismo, isso não foi. Ele vai levar pela lógica, esse cara, ele precisa ser fudido no sistema? Precisa? Pum, já era, entendeu? Não importa se foi racista ou não. Foi inclusive o que aconteceu comigo, só que no tribunal da internet. Sim. Mas quer acrescentar alguma coisa, Cássio? Não, eu acho que. Eu tava lendo um livro, eu acho que é um pequeno tratado sobre liberdade de expressão. Quero até chamar esse cara pro Fora da Caverna, é Gustavo Maltacha, não sei como é que fala sobre o nome dele, é alguma coisa assim. Eu peguei esse livro, tava no shopping, eu li. E ele falava sobre essa questão da limitação, era um parâmetro que eu acho que foi a Suprema Corte Americana que usou. E acho Que é o que seguinte: agora se traz a gente tem risco iminente, deveria ser criminalizado. Como, por exemplo, você tá no teatro lotado, você grita, tá pegando vamos lá. fogo. E aí pessoas morrem pisoteadas por causa disso. A fala traz consigo lá. o risco. Aqui A distância entre a fala e o risco é muito pausa curta. momento em que tem A gente uma pausa mudança, aqui. tem mais espaço pra A esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido Eu nazista acho que não. Viu? reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não tem dentro que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho que não, não. acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que Mesmo- é a existência liberdade do do outro. outro? Você Existe- injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um Mas é uma partido injúria. A nazista injúria se alma fere injúria, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. contas. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, Eita, ele não está sendo caralho. anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é também, identidade. mas é É também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser. questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Ah, Questiona. tá aí, ó. É só pra gente lembrar, né? Que não foi por causa que ele foi criminalizado no Ministério Público, não foi por causa do negócio que ele falou de perguntar pro advogado dele no Twitter se ter uma opinião racista era crime. Não foi por isso. Então, aperta o play. Isso é uma coisa. Se eu falo assim, Hitler é bonito. Hitler tinha um bigode legal. Ele podia ser o que fosse, mas o bigode dele era legal. Isso não traz risco a ninguém. Por mais que seja absurdo você elogiar, ainda que seja o bigode de Hitler. Você tá entendendo? Mas o que traz Eu acho que é a risco não é diferença muito nisso. subjetivo, Cássio. Não, Monarca, se eu ligo pra alguém aqui e fala assim, eu sei que essa pessoa tem problemas mentais, mas aí eu ligo e falo assim, ó, fulana, mate o Monarca. A liberdade de expressão poderia não pode proteger isso, não. Isso traz, aí vamos supor que Deus o livre guarde, o cara que é louquinho, maluquinho na cabeça, vai tirar sua vida. Como é que eu não vou ser responsabilizado por isso? É você pegar o mundo e transformar o mundo num grande arcabouço teórico, a realidade é outra vibe. Caralho! Agora eu fui surpreendido. Cássio Zogro, o humorista que fez já lá no show do Thiago Santinelli, ele tá sendo a voz da sensatez. Pra tu ver como o Monark tá errado. Dizem que é a janela de Overton, né? As coisas vão tão pra um lado que as que ficam paradas parece que estão mais pra um lado do que pro outro. Vai lá, fala aí. Eu defendo o que você. Eu defendo que o que tá acontecendo com você é um absurdo. Eu defendo que. Eu entendi muito bem o que você quis dizer, ó. Demorou. Já foi pro caralho. Foi só aquele. Como é que é? Aquele relógio parado. Acertou uma vez, depois voltou a bater errado. A liberdade de expressão do Brasil deveria ser tão irrestrita
que até o partido nazista devia ter a possibilidade de falar, se expressar, e cabia a gente, moralmente, derrubar esses caras, ó, no discurso, na fala. Isso eu concordo. Assim, não em ter um partido nazista, porque eu acho que o nazismo é antítese da liberdade. Mas em posições absurdas poderem ser faladas, eu concordo. Mas se essa posição traz o risco imediato, nesse caso, eu não sei se cabe. Mas o que define, ô Cassius, quem define o que é risco imediato, entendeu? Nessa situação do cinema, é tudo definível. A porra dos deputados que tu fez propaganda, que tu levou no teu podcast, Eduardo Bananinha, essa galera. Eles vão lá e votam essas paradas. E aí, aquilo entra na Constituição, nas leis, né? Entra no Código Penal e por aí vai. Quem define? Um povo através de seus representantes eleitos. Podemos questionar a legitimidade dos representantes que são eleitos? Podemos, porque eu acho que a competição ela é meio injusta, né? Quando um sai com 1 milhão para fazer campanha, o outro sai com 10 mil, aquele que tem 1 milhão vai conseguir alcançar mais gente. E mesmo que talvez ele não tenha um grande aproveitamento de votos em relação ao dinheiro que ele tem, como ele tem muito dinheiro, ele vai conseguir mais votos do que o outro, que talvez tenha uma conversão de votos na relação dinheiro-voto maior. Só que no final o que conta é a quantidade de votos no consciente eleitoral e não a relação entre dinheiro gasto e votos convertidos. Então podemos questionar como funciona a democracia brasileira. Só que eu tô explicando como funciona, entendeu? Lá. Você tem o cinema, você tem a pessoa que gritou fogo, você tem o cenário todo definido, tá? E nesse caso, a pessoa só vai ser responsabilizada se houver alguma morte, alguma coisa, entendeu? Se a pessoa gritar fogo no cinema e todo mundo cagar, ela não vai ser presa, entendeu? Você precisa que algo aconteça, sacou? Tipo, não é assim, você não pode criminalizar a fala dessa forma, entendeu? Na minha visão. Não tem crime de ação, não tem crime de ação. Só que assim, Monark, a fala, ela é uma ação. O que significa uma ação? É um verbo, né? Um verbo, né, é um indicativo de ação. Falar, escrever, comentar, matar, bater, surrupiar, roubar. Então, o falar é uma ação genuína. Então, o fato de você falar, você está executando uma ação. E dependendo do que você falar, de acordo com o Código Penal, falar é uma ação criminosa. É um ato. Já é um ato. Falar é um ato. Pensar é um ato. Mas enquanto está no teu pensamento, você não externaliza aquilo, então você não está elegível para sofrer as devidas sanções da lei. Da ação. Mas é isso que eu tô falando. Em alguns casos, que a distância da ação para a fala é muito curta, e está diretamente ligado, aí deveria ser. Se eu ligo para um assassino de aluguel, combino de matar uma pessoa e pago para ele uma grana, isso não é liberdade de expressão, pô. É crime. É crime, isso tá claro. Já tá previsto. Foi uma negociação, teve dinheiro, você contratou alguém para realizar um crime. Tudo isso tá tipificado na lei, entendeu? Mas vamos falar, vamos dar de Mas aí que tá. Falar sobre o nazismo e ter uma opinião criminosa e externalizar essa opinião criminosa, de acordo com algumas situações, isso é crime. Tá na lei. Tá na lei. Tá na lei, Monark. Exemplo então. Se eu ligo pro cara e o cara tem tendência suicida, eu mandei ele se matar. Você acha que não é um erro, não? Eu mando de fato assim, se mate. De fato, se mate. Não é uma piada, porque já aconteceu isso comigo. Agora a gente vai ficar andando em círculo aí. Eu já cansei desse assunto. Já estamos chegando a 18 minutos de vídeo. Creio que ninguém vai ver até o final mesmo. Tá louco. É muito cansativo. É muito cansativo porque esse debate soa há 7 anos atrás, né? Sei lá, tipo, quando o Capitão entrou aí. Então, tipo, cara, já é demodê. Mas fazer o quê? Se inscreva, curta, compartilhe o canal. Mande pra quem você gosta, mande pra quem você não gosta. Deixa um comentário caso você goste, deixe um comentário caso você não goste, pra gente saber a sua opinião. A sua opinião é importante pra construção desse canal. E até mais.